Meu nome é Estelle Thompson, tenho 31 anos e sempre fui a decepção da família. Meu pai nunca escondeu sua preferência pelo meu irmão, Jackson, preparando-o para assumir os negócios de construção da família enquanto eu era deixada de lado. Quando meu pai morreu inesperadamente, voltei para casa para a leitura do testamento, sem esperar nada. Jackson zombou de mim publicamente, dizendo que eu só herdaria a coleção de bonecas do meu pai, enquanto ele ficaria com tudo de valor. Mas aquele sorriso irônico desapareceu quando o advogado começou a falar. Me diga de onde você está assistindo. Clique em curtir e inscreva-se para saber como a arrogância do meu irmão levou à sua queda espetacular. Crescer na família Thompson significou viver à sombra da Thompson Construction, uma empresa de médio porte, mas altamente respeitada, que meu pai construiu do zero ao longo de 30 anos. O nome da nossa família adornava prédios em 3 estados, e meu pai fazia questão de que todos soubessem que esse era o seu legado. Harold Thompson era o típico self-made man, teimoso, tradicional e acreditava firmemente que seu negócio deveria ser passado para o filho, não para a filha. Meu irmão Jackson era 5 anos mais velho e o orgulho e a alegria do meu pai desde o momento em que nasceu. Enquanto eu aprendia a ser educada e correta, Jackson era incentivado a ser assertivo e dominante. Meu pai o levava a canteiros de obras desde os 6 anos de idade, apresentando-o com orgulho como o futuro da Thompson Construction. Enquanto isso, eu estava matriculada em aulas de balé e etiqueta, porque é isso que as jovens decentes fazem. O contraste não poderia ter sido mais gritante. Mamãe era minha salvação. Elizabeth Thompson era gentil, mas extremamente inteligente. Ela tinha um diploma em administração que nunca chegou a usar porque papai insistiu que ela ficasse em casa depois que Jackson nasceu. Ela reconheceu algo em mim que papai se recusava a ver, uma cabeça nata para negócios e uma mente criativa que conseguia visualizar espaços de maneiras que Jackson jamais conseguiria. Ela levava diários de negócios escondidos para o meu quarto e os discutia comigo quando papai não estava por perto. Seu pai tem boas intenções, ela me dizia, mas ele está preso ao pensamento da geração dele. Os tempos estão mudando, Estelle. Mulheres comandam empresas agora. Lembre-se disso. Quando eu tinha 14 anos, minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama. Ela lutou muito por 2 anos, mas, por fim, a doença a levou embora. A morte dela abalou nossa família de diferentes maneiras. Meu pai se enterrou no trabalho, tornando-se ainda mais distante e rígido. Jackson, aos 21 anos, começou a se comportar mal, a beber, a ir a festas e a chegar atrasado ao treinamento que meu pai havia organizado para ele. Para mim, perder minha mãe significou perder minha única aliada em casa. Sem a proteção dela, a rejeição de meu pai às minhas ideias e habilidades tornou-se ainda mais evidente. Eu tirava nota máxima em matemática e administração, e ele mal olhava para o meu boletim. Enquanto isso, o CE de Jackson em contabilidade básica era recebido com: bem, é por isso que você terá contadores trabalhando para você um dia. O ponto de ruptura veio no meu último ano do ensino médio. Desenvolvi um plano de negócios detalhado para uma iniciativa de moradia sustentável que poderia ter expandido a Thompson Construction para um mercado emergente. Passei meses pesquisando, criando projeções financeiras e projetando casas de amostra. Quando finalmente criei coragem para mostrar ao meu pai, ele folheou o projeto por menos de 1 minuto antes de deixá-lo de lado. Isso não é o que fazemos, Estelle. É fofo que você se interesse pelo negócio, mas essa bobagem ecológica é só uma tendência. A Thompson Construction constrói estruturas sólidas e tradicionais. Jackson entende isso. Jackson, que por acaso estava na sala, pegou meu plano de negócios e riu. Talvez você devesse abrir uma pequena empresa de decoração, sei. Você sempre foi bom em brincar com casas de bonecas. Assim que completei 18 anos e me formei no ensino médio, saí de casa. Eu havia economizado quase todo o dinheiro dos meus empregos de meio período desde os 15 anos e, com uma pequena herança da minha avó materna, tinha o suficiente para me mudar para Portland e me matricular em uma faculdade de administração. Meu pai pareceu quase aliviado quando anunciei que estava indo embora, como se minha presença sempre tivesse sido um lembrete incômodo de que ele não sabia como se relacionar com uma filha. Ao longo da década seguinte, construí meu próprio caminho. Depois da faculdade, trabalhei em um escritório de design de interiores por 3 anos antes de abrir meu próprio negócio. Comecei com uma pequena loja chamada Thompson Designer, uma sutil homenagem ao sobrenome que eu ainda carregava apesar de tudo.
Minha especialidade passou a ser reaproveitar móveis vintage e incorporar materiais sustentáveis ao design moderno, exatamente o tipo de tendência sem sentido em que meu pai havia descartado. Aos 30, eu já havia expandido para 3 unidades no Oregon e em Washington, com uma presença online crescente. Meu negócio não era nada comparado à escala da Thompson Construction, mas era lucrativo, sustentável e totalmente meu. Eu o criei sem que o nome Thompson me abrisse portas, sem as conexões ou o capital do meu pai. Durante aqueles anos, meu contato com a família diminuiu para quase nada. Eu mandava um cartão de Natal para o meu pai e recebia uma resposta formal, escrita pela minha secretária. Jackson ligava de vez em quando, geralmente bêbado, para se gabar de negócios que havia fechado ou para verificar se eu ainda estava brincando com móveis. Soube por conhecidos em comum que ele havia se casado com uma mulher chamada Audrey, de uma família rica da região, uma união que meu pai aparentemente aprovava de coração. Construí uma nova vida com novos amigos que não sabiam nada sobre a Thompson Construction nem sobre o meu distanciamento da família. Eu saía com alguém ocasionalmente, mas sempre me sentia retraída, com medo de confiar plenamente em alguém. Depois de crescer me sentindo tão completamente rejeitada pelo meu próprio pai, meu negócio se tornou meu principal relacionamento, algo em que eu podia me dedicar de corpo e alma e que realmente me dava retorno. A ligação chegou numa manhã de terça-feira de abril. Eu estava revisando amostras de tecido para um grande contrato hoteleiro quando meu telefone tocou com um número que eu não reconheci da minha cidade natal. Algo me fez atender em vez de deixar cair na caixa postal. É Estelle Thompson? Perguntou uma voz masculina sombria. Sim, falando. Aqui é Gregory Jenkins, o advogado do seu pai. Lamento informar que Harold Thompson faleceu ontem à noite devido a um ataque cardíaco. Ele estava em casa, e os médicos disseram que foi rápido. As amostras de tecido escorregaram dos meus dedos, espalhando-se pelo chão numa explosão de cores e texturas. Um ataque cardíaco. Rápido. As palavras ecoavam na minha mente enquanto eu tentava processar o que significavam. Meu pai, o indomável Harold Thompson, havia sumido. Senhorita Thompson, você está aí? Sim, estou aqui, consegui dizer. Só estou, surpresa. Ele tinha apenas 68 anos. 69, na verdade, corrigiu Jenkins gentilmente. O aniversário dele foi no mês passado. Senti uma pontada de culpa. Não me lembrava do aniversário dele. Quando foi a última vez? 3 anos atrás? 4. O funeral está marcado para sábado, continuou ele. Seu irmão achou que você gostaria de saber. Jackson achou que eu gostaria de saber. Não que Jackson me quisesse lá, apenas que eu fosse informado. A distinção era clara. Estarei lá, respondi, surpreso com minha rápida decisão. Obrigado por ligar, Sr. Jenkins. Depois de desligar, fiquei sentado imóvel à minha mesa por quase 1 hora. As emoções que me inundavam eram complexas e contraditórias. Tristeza, certamente ele era meu pai, afinal, mas também um vazio profundo pelo relacionamento que nunca tivemos, pela aprovação que nunca recebi. E, por baixo de tudo, uma estranha sensação de fim. Qualquer chance que tivéssemos de nos reconciliar se fora para sempre. Contratei meu gerente assistente para cuidar das operações na semana seguinte e reservei um voo de volta para Westbrook, a pequena cidade nos arredores de Seattle, onde cresci. Enquanto o avião descia por entre nuvens carregadas de chuva de primavera, contemplei a paisagem verdejante e senti como se estivesse viajando no tempo, e não apenas cruzando as fronteiras estaduais. O carro alugado que peguei no aeroporto parecia novo e brilhante demais para a viagem ao passado. Dirigi pela rota familiar até a casa da minha infância com uma crescente sensação de irrealidade. 12 anos haviam se passado desde a última vez que vi aquela casa, uma casa ampla em estilo Tudor que meu pai havia construído quando seu negócio começou a prosperar, quando eu tinha apenas 5 anos. A casa parecia menor do que eu me lembrava e visivelmente menos cuidada. Os jardins, antes imaculados, estavam cobertos de mato em alguns pontos. A tinta dos frisos estava descascando e uma das venezianas decorativas pendia torta. Meu pai sempre fora meticuloso com a aparência da propriedade. Esse descaso dizia muito. Fiquei sentado no carro por vários minutos, reunindo coragem, antes de finalmente me aproximar da porta da frente. Antes que eu pudesse tocar a campainha, ela se abriu e revelou Jackson.
meu irmão havia mudado drasticamente. A constituição atlética de que eu me lembrava havia dado lugar a uma barriga substancial, e seu cabelo, antes espesso, estava rareando, apesar dos tratamentos aparentemente caros. Seu rosto estava inchado, com capilares rompidos no nariz e nas bochechas, sugerindo anos de bebedeira. Bem, sei finalmente voltou, disse ele, bloqueando a porta. Achei que você nem se daria ao trabalho de vir. Olá, Jackson, eu disse calmamente. Sinto muito pelo papai. Ele acenou com desdém. Bom, ele perguntou de você na semana passada, querendo saber se você voltaria para casa. Acho que chegou tarde demais. A farpa acertou o alvo, mas mantive a expressão neutra. Posso entrar? Ele se afastou relutantemente. A Audrey está na sala com alguns dos sócios do papai. Tentem não envergonhar o nome da família. O interior da casa era como uma cápsula do tempo, com os mesmos móveis pesados e painéis de madeira escura que eu lembrava da infância. As únicas diferenças eram a camada de poeira nas superfícies menos utilizadas e o cheiro de cigarro e algo azedo por baixo, talvez álcool derramado que não tivesse sido devidamente limpo. Na sala de estar, um grupo de homens de meia-idade, de terno, conversava em voz baixa, enquanto uma mulher loira indicava a um buffet onde colocar uma bandeja de sanduíches. Ela olhou para cima quando entrei, e sua expressão passou de confusão para reconhecimento e, finalmente, para um sorriso social ensaiado. Ah, que surpresa, disse Audrey, aproximando-se com os braços estendidos para um beijo no ar que nem chegou a tocar minha bochecha. Jackson não tinha certeza se você conseguiria. Fiquei sabendo ontem, expliquei. Como você está? Gerenciar. Alguém tem que manter as coisas funcionando, disse ela, com um olhar penetrante para Jackson, que já havia se servido do que claramente não era sua primeira bebida do dia. A morte de Harold foi tão inesperada. A empresa precisa de liderança agora mais do que nunca. Um dos homens se aproximou e estendeu a mão. Frank Donovan. Trabalhei com seu pai por 20 anos. Você deve ser a filha do Oregon. A filha do Oregon. Não Estelle, nem a dona do negócio, apenas a filha que foi embora. Apertei a mão dele e assenti. Harold mencionou que você tinha uma espécie de loja, continuou ele, claramente com dificuldade para demonstrar interesse. 3 lojas, na verdade. Design de interiores e móveis sustentáveis. Passatempo interessante. Antes que eu pudesse corrigi-lo, Jackson interrompeu, elevando a voz para se dirigir à sala. Pessoal, a funerária ligou. Eles precisam que a gente traga o terno do papai dentro de 1 hora. Audrey, você pode cuidar disso? Preciso falar com o Miller sobre o contrato com o Johnson. A mensagem era clara, os negócios continuavam, e Jackson estava no comando. Agora eu era apenas um visitante, que deveria ficar fora do caminho. Depois que os sócios foram embora, dei uma escapadinha para me reconectar com a cidade. Westbrook havia mudado sutilmente. O antigo cinema havia sido convertido em uma microcervejaria. Novos conjuntos habitacionais haviam surgido nos arredores, e a escola havia sido reformada com uma fachada moderna. Passei pela sede da Thompson Construction, um prédio de tijolos de 2 andares com o logotipo da empresa em destaque. O estacionamento estava meio vazio, e uma placa de contratando estava pendurada na janela, algo que eu nunca tinha visto durante o auge do meu pai. Parei no Marlene's Diner, uma instituição local onde minha mãe costumava me levar para tomar milkshakes depois das aulas de balé. Surpreendentemente, a própria Marlene ainda estava atrás do balcão, mais velha, mas com o mesmo penteado bufante e o olhar penetrante que não deixava escapar nada. Enquanto eu vivo e respiro, ela exclamou quando entrei. Estelle Thompson, menina, vem cá. Ela me envolveu num abraço que cheirava a café e spray de cabelo. Ouvi falar do seu pai. Uma pena. Ele não tem sido o mesmo nos últimos anos, sabia? O que você quer dizer? Perguntei, sentando-me num banquinho no balcão. Marlene olhou ao redor antes de se aproximar. Depois do susto que ele teve 3 anos atrás, um pequeno derrame, sabia? Ele mudou. Ficou mais tranquilo, de certa forma. Vinha aqui e falava sobre arrependimentos. Ela ergueu uma sobrancelha significativamente. Falava bastante de você. Senti um aperto no peito.
Ele nunca me ligou. Harold Thompson não era um homem que sabia recuar ou admitir erros, disse ela, colocando um café na minha frente sem pedir, mas ele guardava um recorte de jornal sobre o seu negócio perto do caixa. Mostrou-o para mim mais de uma vez. Pensar no meu pai espalhando a notícia do meu sucesso foi como um soco no estômago. Todos aqueles anos de silêncio, e ele se mostrou orgulhoso e interessado. Era tarde demais para ter certeza. E aquele seu irmão, continuou Marlene, abaixando ainda mais a voz, está levando aquela empresa à falência, pelo que ouvi dizer. 3 rodadas de demissões no ano passado. Harold estava em condições de ser amarrado. Isso era novidade para mim. A Thompson Construction sempre foi sólida e conservadora em sua abordagem, mas confiável e lucrativa. Demissões eram inéditas no estilo de gestão do meu pai. O que aconteceu? Perguntei. Não posso dizer com certeza, mas seu irmão tem gostos caros e não tem nem metade do tino para negócios que seu pai tinha. Aquela esposa dele não está ajudando em nada. Uma mulher nunca viu um luxo que não achasse que merecia. Ao sair do restaurante, as palavras de Marlene permaneceram na minha memória. A casa abandonada, a placa de contratando, a deterioração física de Jackson, tudo apontava para problemas subjacentes, problemas que haviam começado antes da morte do meu pai. Em vez de ficar na casa, hospedei-me no único hotel da cidade. Naquela noite, fiquei acordada pensando no pai que eu achava conhecer e no homem que Marlene havia descrito, alguém capaz de mudança, de arrependimento, alguém que me acompanhava de longe. O sono me fugia enquanto eu me perguntava que outras surpresas me aguardavam no funeral de amanhã e na leitura do testamento que se seguiria. O funeral transcorreu em meio a uma confusão de rostos sombrios e condolências educadas de pessoas que mal se lembravam de mim ou que me conheciam apenas como a garota do Harold que se mudou. Jackson fez um elogio que se concentrou principalmente na perspicácia empresarial do meu pai e no legado que ele tinha orgulho de continuar. Não me pediram para falar, o que foi um alívio e um último lembrete da minha condição de outsider. A leitura do testamento estava marcada para as 15 horas do dia seguinte ao funeral, no escritório da Jenkins & Associates. Cheguei 15 minutos mais cedo, usando um vestido preto simples e justo e os brincos de pérola que pertenceram à minha mãe. O escritório de advocacia ocupava o segundo andar de um dos prédios mais antigos de Westbrook, com paredes e janelas revestidas de madeira que testemunharam quase um século de processos judiciais na cidade. Gregory Jenkins me recebeu na recepção. Ele era mais velho do que eu esperava, já na casa dos 70 anos, com cabelos brancos ralos e óculos de aro fino que realçavam seus olhos azul claros. Senhorita Thompson, obrigado por vir. Fui advogado do seu pai por mais de 40 anos e conheci seu avô antes dele. Ele me levou a uma sala de conferências onde várias pessoas já estavam sentadas. Jackson e Audrey ocupavam cadeiras na extremidade oposta da mesa. Jackson usava um terno caro que lhe apertava a cintura, enquanto Audrey vestia um traje preto de grife que parecia mais apropriado para um coquetel em Manhattan do que para uma leitura de testamento em Westbrook. Frank Donovan estava lá, junto com outros 2 homens que reconheci da casa. Uma mulher de uns 60 anos estava sentada em silêncio num canto, Martha Peters, governanta do meu pai nos últimos 20 anos. Ela me deu um sorrisinho triste quando nossos olhares se encontraram. Agora que todos estão aqui, podemos começar, disse Jenkins, sentando-se à cabeceira da mesa. Colocou uma pasta de couro à sua frente e ajustou os óculos. Antes de ler o testamento de Harold, ele me pediu para tocar esta gravação. Jenkins apertou um botão em um pequeno gravador digital. Após um momento de estática, a voz do meu pai preencheu a sala. Se você está ouvindo isso, então eu vou embora. Nunca fui de despedidas longas ou discursos emocionados, então serei breve. Construí a Thompson Construction do zero. Trabalhei todos os dias da minha vida para torná-la algo de que me orgulhar. Cometi erros ao longo do caminho, especialmente com pessoas. Os negócios sempre foram mais fáceis de entender do que a família. Houve uma pausa, e eu ouvi pigarrear. Tomei minhas decisões sobre a distribuição dos meus bens com cuidado. Greg tem todos os documentos em ordem. Alguns de vocês podem se surpreender, outros não. Tudo o que peço é que respeitem meus desejos, mesmo que não os entendam. A gravação terminou. Jackson se remexeu na cadeira, parecendo impaciente. Audrey pousou a mão bem cuidada em seu braço, com uma expressão calculista.
Agora vou ler o testamento, disse Jenkins, abrindo a pasta. Ele começou com o preâmbulo jurídico padrão antes de passar aos legados específicos. Marta, a governanta, recebeu uma quantia generosa que a fez chorar. A cabana de pesca do pai no Lago Shalom foi para Frank Donovan, seu amigo mais antigo. Houve legados menores para vários funcionários e organizações de caridade. À medida que esses pequenos detalhes eram abordados, Jackson ficava cada vez mais agitado, tamborilando os dedos na mesa. Audrey não parava de olhar para o relógio. Podemos ir direto para as partes importantes, Jackson finalmente interrompeu. Todos sabemos que a casa e a empresa estão vindo até mim. Não precisa prolongar isso. Jenkins fez uma pausa, olhando para Jackson por cima da armação dos óculos. Se me permite prosseguir na ordem correta, Sr. Thompson. Tá bom, tá bom. Só se apresse. Jackson se virou para mim com um sorriso irônico. Desculpe, sei. Sei que você veio até aqui, mas logo vai voltar para sua lojinha. O papai vai te deixar a coleção de bonecas dele, né? Aquela que a mamãe começou para você. Meu estômago se contraiu. A coleção de bonecas tinha sido um ponto de discórdia durante toda a minha infância. Mamãe me deu minha primeira boneca de porcelana quando eu tinha 5 anos, e virou tradição uma boneca nova a cada aniversário. Depois que ela morreu, deixei a coleção para trás, incapaz de suportar a lembrança de sua ausência. Papai aparentemente aguardou todos esses anos. Vou ficar com a casa e o negócio, continuou Jackson em voz alta, olhando ao redor da mesa como se buscasse reconhecimento por sua generosidade. Ela só fica com as bonecas. Parece justo, considerando que ela abandonou a família. Audrey riu baixinho, e até Frank Donovan deu uma risadinha desconfortável. A humilhação me consumiu, mas mantive a expressão neutra, recusando-me a dar a Jackson a satisfação de me ver machucada. Na verdade, disse Jenkins, com a voz repentinamente ríspida, se você me permitir continuar, há alguns detalhes que você pode achar relevantes. Jackson fez um gesto de desdém. Vá em frente, leia a parte em que meu pai me nomeia CEO. Jenkins pigarreou e continuou lendo o documento. Ao meu filho, Jackson Harold Thompson, deixo minha coleção de automóveis antigos, avaliada em aproximadamente $800.000, e uma participação minoritária de 15% na Thompson Construction. A sala ficou em silêncio. O rosto de Jackson congelou em meio a um sorriso irônico. 15%, ele finalmente gaguejou. Isso é impossível. Deve haver um engano. Não há engano, disse Jenkins calmamente. Se me permitir terminar. E a casa? A empresa? Quem fica com o controle acionário? A voz de Jackson quase se elevou a um grito. Jenkins ajustou os óculos novamente, com uma expressão indecifrável. Para minha filha, Stella Elizabeth Thompson, deixo a residência da família no número 42 da Wavod Drive, meus pertences pessoais e meu controle acionário na Thompson Construction, composto por 85% das ações em circulação. O mundo pareceu parar. Olhei para Jenkins, certa de que o tinha ouvido mal. Eu? Papai tinha me deixado a empresa? Isso é ridículo, Jackson se levantou, o rosto roxo de raiva. Papai criou aquela empresa para mim. Ele me treinou para administrá-la. Ela nem está aqui há 12 anos. Sr. Thompson, por favor, acalme-se, disse Jenkins. Há mais a explicar. Não preciso de explicações. Preciso que você corrija esse erro óbvio. Jackson bateu com o punho na mesa. Ela não entende nada de construção. Ela decora casas, pelo amor de Deus. Na verdade, disse Jenkins, sua voz interrompendo o discurso de Jackson, a empresa nunca esteve em nome do seu pai para que você a deixasse para alguém. Estava em nome da sua mãe, inicialmente transferida para Stella quando ela completou 18 anos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Senti como se tivesse entrado em uma realidade alternativa. Do que você está falando? Finalmente consegui perguntar. Jenkins removeu um documento do portfólio. A Thompson Construction foi legalmente constituída em nome de Elizabeth Thompson desde a sua fundação. Seu pai fez isso como estratégia tributária e de responsabilidade civil, comum na época.
Quando sua mãe faleceu, as ações dela foram mantidas em um fundo fiduciário até você atingir a maioridade, quando então a propriedade foi legalmente transferida para você. Isso é impossível, disse Jackson, mas sua voz havia perdido a certeza. Papai comandava a empresa. Todo mundo sabe disso. Harold administrava a empresa como administrador e executivo designado, explicou Jenkins, mas nunca foi o proprietário absoluto. Esse acordo protegia a empresa de potenciais processos judiciais relacionados a projetos de construção, bem como de quaisquer dificuldades financeiras pessoais que Harold pudesse ter enfrentado. Por que ele colocaria no nome de Stelle e não no meu? Perguntou Jackson. Segundo seu pai, porque Stelle demonstrou a perspicácia empresarial e a responsabilidade que ele considerava necessárias para ser dono. Jenkins olhou para mim. Ele tem acompanhado sua carreira com grande interesse, senhorita Thompson. Ficou bastante impressionado com a forma como você construiu seu próprio negócio de sucesso sem qualquer ajuda familiar. Audrey, que sussurrava freneticamente para Jackson, de repente se virou para mim com um sorriso largo e falso. Stelle, devemos discutir isso em família. Tenho certeza de que podemos chegar a um acordo que beneficie a todos. Não há nada a discutir, interrompeu Jenkins. A propriedade está legalmente estabelecida há anos. Harold simplesmente nunca informou nenhum de vocês sobre o acordo. Vou contestar, ameaçou Jackson, olhando freneticamente ao redor da sala. Isso não pode ser legal. Seja à vontade para tentar, disse Jenkins suavemente. Mas garanto que todos os documentos estão em ordem. Seu pai era meticuloso com seus assuntos jurídicos. Enquanto Jackson continuava a bravatar e ameaçar, eu permanecia em silêncio, atordoado. Todos aqueles anos me sentindo rejeitado e desvalorizado, e meu pai havia me confiado legalmente o trabalho da vida dele. Não fazia sentido. E, no entanto, ao relembrar a insistência silenciosa da minha mãe para que eu aprendesse sobre negócios, seus diários e lições contrabandeados, me perguntei se ela sabia o tempo todo. Teria sido esse o plano deles desde o início, ou meu pai teria tomado essa decisão mais tarde, talvez depois de observar o estilo de gestão de Jackson? Deve haver algum engano, eu disse finalmente, minha voz pouco mais que um sussurro. Não há engano, senhorita Thompson, Jenkins me garantiu. Seu pai sabia exatamente o que estava fazendo. À medida que a realidade da situação se aprofundava, não pude deixar de notar a mudança drástica na forma como as pessoas me olhavam. Frank Donovan, que havia descartado meu negócio como um hobby poucos dias antes, agora me observava com um respeito renovado. Marta, a governanta, sorria abertamente. Até a atitude de Audrey havia se transformado, ela agora tentava me olhar nos olhos, acenando com a cabeça, encorajadora, sempre que eu olhava em sua direção. Apenas Jackson permaneceu hostil, seu rosto uma máscara de raiva e descrença. Isso não acabou, sibilou ele enquanto Jenkins encerrava a reunião. Você não tem ideia no que está se metendo, sei. Enquanto saíamos da sala de conferências, fiquei tonto com as implicações do que acabará de acontecer. Não só eu era, de repente, o dono de uma grande construtora, como aparentemente já era o proprietário legal há anos, sem saber. A casa da família era minha. O legado que meu pai sempre insinuou ser o direito de nascença de Jackson era legalmente meu desde que eu tinha 18 anos. A ironia era quase insuportável. Todos aqueles anos me sentindo insignificante, e meu pai silenciosamente colocou todo o seu legado em minhas mãos. Eu simplesmente não conseguia parar de rir do absurdo de tudo enquanto observava Jackson sair furioso do escritório, com Audrey correndo atrás dele, já ao telefone, provavelmente ligando para o advogado. Senhorita Thompson, se tiver um momento, Gregory Jenkins gesticulou para que eu voltasse à sala de conferências depois que os outros se retiraram. Há alguns assuntos adicionais que precisamos discutir em particular. Ainda atordoada, seguiu de volta para dentro. Ele fechou a porta e sentou-se ao meu lado, em vez de do outro lado da mesa, criando uma atmosfera mais íntima. Imagino que você tenha perguntas, disse ele, tirando os óculos e limpando-os com um lenço. Cerca de 1 milhão, admiti. Há quanto tempo esse acordo existe? A mamãe sabia? Por que o papai nunca me contou? Jenkins recolocou os óculos e cruzou as mãos sobre a mesa. A empresa foi fundada em nome da sua mãe em 1990, ano em que você nasceu. Na verdade, foi ideia dela.
Elizabeth era uma mulher extraordinariamente inteligente, com excelentes instintos para os negócios. A revelação de que aquilo tinha sido ideia da minha mãe me fez chorar. Todas aquelas lições secretas de negócios de repente fizeram sentido. Ela estava me preparando. Quando Elizabeth adoeceu, continuou Jenkins, ela e seu pai revisaram o plano patrimonial. A propriedade da empresa seria transferida para você ao atingir a maioridade, mas Harold continuaria a administrá-la até que considerasse você pronta ou até a morte dele. Mas por que manter isso em segredo? Por que me deixou acreditar que eu não significava nada para o negócio? Seu pai era um homem complicado, Estelle. Ele acreditava em testar as pessoas, em fazê-las provar seu valor. Quando você saiu de casa e abriu seu próprio negócio, ele viu isso como uma confirmação de que você tinha a motivação e a independência necessárias. Ele poderia ter me contado, eu disse, sem conseguir esconder a amargura na voz. Todos aqueles anos me sentindo inútil aos olhos dele. Harold não era muito bom em expressar seus sentimentos, reconheceu Jenkins, mas tinha imenso orgulho do que você conquistou por conta própria. Ele acompanhou sua carreira de perto, assinava revistas de design onde seu trabalho era divulgado e guardava recortes de jornal sobre as inaugurações de suas lojas. Ele enfiou a mão na pasta e tirou um artigo de jornal dobrado, uma matéria sobre a Thompson Designed de 3 anos atrás, quando abri minha terceira loja. O papel estava gasto nos vincos, como se tivesse sido desdobrado e relido muitas vezes. Ele carregava isto na carteira, disse Jenkins suavemente. Peguei o artigo com as mãos trêmulas, notando as impressões digitais do meu pai ainda visíveis nas bordas do papel. A ideia de ele acompanhar secretamente minha carreira, talvez até se sentindo orgulhoso, era avassaladora. Há mais uma coisa que você precisa saber, continuou Jenkins. Seu pai começou a se preocupar com a gestão da empresa por Jackson há cerca de 5 anos. Jackson tomava decisões impulsivas, assumia projetos arriscados e usava fundos da empresa para despesas pessoais. Foi por isso que houve demissões? Jenkins assentiu. A situação financeira da empresa vem se deteriorando. Harold tentou orientar Jackson, controlá-lo, mas o relacionamento deles ficou tenso. Nos últimos 2 anos, seu pai retomou efetivamente o controle diário para evitar maiores danos. Jackson tem dívidas? É disso que se trata? Receio que sim. Seu irmão acumulou dívidas pessoais significativas, principalmente com jogos de azar, embora também tenha feito compras extravagantes e investimentos em empreendimentos questionáveis. Ele contava com a herança do controle da empresa para resolver seus problemas financeiros. As peças estavam se encaixando. A reação desesperada de Jackson agora fazia sentido. Ele precisava da empresa para tirá-lo daquela enrascada. E a casa? Jackson e Audrey moram lá? Eles estão esperando que eu os despeje? A casa está em seu nome desde que você completou 25 anos, revelou Jenkins. Outra parte do plano dos seus pais. Harold manteve uma propriedade vitalícia, permitindo-lhe viver lá até a sua morte, mas a propriedade foi transferida para você há 6 anos. Jackson tem pago aluguel para um fundo em seu nome, embora eu duvide que ele tenha percebido. Minha cabeça girava com essas revelações. Durante anos, acreditei que estava excluído do legado da família, quando, na realidade, eu era o proprietário legal de quase tudo. Só mais uma coisa, disse Jenkins, enfiando a mão na maleta. De lá, retirou um envelope lacrado com meu nome escrito com a caligrafia característica do meu pai. Harold me pediu para lhe entregar isto em particular. Peguei o envelope, mas não o abri imediatamente. Sr. Jenkins, por que o papai faria esse arranjo elaborado sem nunca me contar? Não faz sentido. O advogado idoso refletiu sobre a questão com cuidado. Conheço seu pai desde que éramos crianças, Estelle. Ele sempre foi metódico, sempre 3 passos à frente. Acredito que ele queria ver o que você faria sozinha, sem que o nome Thompson lhe abrisse portas. Ele queria ter certeza de que você havia conquistado a responsabilidade. E Jackson? Papai sabia das dívidas de jogo? Ele os descobriu no ano passado. Foi uma grande decepção para ele. Então, isso é uma punição para Jackson e um teste para mim. Jenkins balançou a cabeça. Não acredito que seu pai tenha visto dessa forma. Acho que ele realmente passou a acreditar que você era mais adequado para preservar o legado dele.
Os 15% de participação que ele deixou para Jackson são generosos, considerando as circunstâncias, e a coleção de carros antigos é bastante valiosa. Enquanto Jenkins se preparava para sair, ele me entregou uma pasta grossa. Estes são os documentos essenciais da empresa: demonstrações financeiras, projetos atuais, informações sobre o quadro de funcionários. Reserve um tempo para analisá-los. Meu escritório ajudará com quaisquer problemas de transição. Depois que ele saiu, fiquei na sala de conferências, olhando fixamente para o envelope do meu pai. Finalmente, respirei fundo e quebrei o lacre. Dentro havia uma única folha de papel escrita com a letra precisa do meu pai. Stelle, se você está lendo isso, então Jenkins explicou os arranjos relativos à empresa e à casa. Devo-lhe uma explicação, embora não tenha certeza se você vai me entender ou me perdoar. Quando você nasceu, sua mãe me fez prometer que você sempre estaria segura, que teria oportunidades, independentemente dos preconceitos do mundo contra mulheres nos negócios. O arranjo legal foi ideia dela inicialmente, mas, à medida que você cresceu, passei a enxergar a sabedoria dela. Você tem a mente afiada da sua mãe e a minha teimosia, uma combinação poderosa. Reconheci isso cedo, mas tive medo de que, se eu reconhecesse seu potencial, você nunca desenvolveria a fome de provar seu valor, a resiliência necessária para ter sucesso em um setor difícil. Então, eu te afastei. Deixei você acreditar que não tinha lugar no legado que eu estava construindo. Foi cruel, e lamento a dor que isso lhe causou. Mas ver você construir seu próprio negócio, ver seu sucesso conquistado inteiramente por mérito próprio, confirmou o que Elizabeth sempre soube: você era a escolha certa para dar continuidade a Thompson Construction. Jackson tem seus pontos fortes, mas tino para os negócios não está entre eles. A empresa não sobreviveria à sua liderança, fato que percebi tarde demais. Cometi muitos erros, Stelle. O meu maior erro foi nunca te dizer o quanto me orgulho da mulher que você se tornou, não por algo que eu tenha feito, mas apesar disso. A empresa é sua. Sempre foi. Pai. Lágrimas rolaram livremente enquanto eu lia suas palavras. O pai que eu pensava nunca ter me valorizado estava observando o tempo todo, tinha orgulho de mim. A revelação foi curadora e dolorosa ao mesmo tempo, curadora saber que eu era importante para ele, dolorosa pensar no relacionamento que poderíamos ter tido se ele tivesse me contado enquanto estava vivo. Dobrei a carta cuidadosamente, coloquei-a na bolsa e abri a pasta que Jenkins havia deixado. Os demonstrativos financeiros confirmavam o que ele havia dito. A Thompson Construction estava em apuros. A receita havia caído constantemente nos últimos 3 anos. As despesas haviam aumentado e havia várias notas preocupantes sobre possíveis litígios de clientes insatisfeitos. A empresa não estava à beira do colapso, mas a trajetória era clara: sem intervenção, o negócio que meu pai havia construído ao longo de décadas iria à falência em poucos anos. E agora, de alguma forma, era minha responsabilidade salvá-lo. Enquanto reunia os documentos e me preparava para partir, senti o peso do legado do meu pai se abatendo sobre meus ombros. Era um fardo que eu jamais imaginara carregar, para o qual nunca estivera preparado. E, no entanto, em algum lugar por trás do choque e da incerteza, havia uma centelha de determinação. Eu havia construído minha própria empresa do zero. Talvez eu pudesse salvar a do meu pai também. Na manhã seguinte, cheguei cedo à sede da Thompson Construction, antes do horário comercial. Jenkins me forneceu as chaves e os códigos de segurança, explicando que, como proprietário legal, eu tinha todo o direito de acessar o prédio e os registros. Era estranho usá-los, como se eu estivesse invadindo o local, apesar da documentação que confirmava minha propriedade. Os escritórios eram silenciosos e antiquados, mesas de carvalho, paredes bege, computadores de mesa robustos que pareciam ter pelo menos 5 anos. Meu pai nunca gostara de reformas desnecessárias ou designs de escritório modernos. Se funcionasse, ele ficava com o que tinha. Dirigi-me ao seu escritório, um espaço que eu visitara poucas vezes quando criança. A placa na porta ainda dizia Harold Thompson, presidente. Lá dentro, tudo estava meticulosamente organizado. A mesa estava vazia, exceto por um computador, um mata-borrão de couro e uma única fotografia emoldurada que me pegou de surpresa. Era eu na minha formatura da faculdade, uma foto que eu nem sabia que ele tinha. Sentei-me na cadeira dele, passando os dedos pelos braços de couro desgastado, e tentei absorver a realidade de que aquele lugar agora era meu.
O computador era protegido por senha, mas Jenkins também a havia fornecido. Elizabeth J. 1990, o nome da minha mãe e o ano do meu nascimento. Os arquivos revelaram toda a extensão dos problemas da empresa. Jackson havia, de fato, tomado uma série de decisões equivocadas, aceitando contratos com margens insuficientes, contratando subcontratados que entregavam trabalhos abaixo do padrão, aprovando materiais caros sem ajustar os orçamentos dos projetos. Mas o mais preocupante eram as transferências financeiras, grandes somas transferidas das contas da empresa para a conta pessoal de Jackson sob o rótulo de remuneração executiva ou adiantamento sobre lucros. Só no ano anterior, ele havia sacado mais de $300 mil acima do salário declarado. Não era de se admirar que a empresa estivesse em dificuldades. À medida que me aprofundava, descobri e-mails trocados entre meu pai e Jackson, abrangendo os últimos 5 anos. Os primeiros mostravam meu pai explicando pacientemente os erros na abordagem de Jackson, oferecendo orientação. Com o tempo, o tom mudou. Os e-mails do meu pai tornaram-se cada vez mais frustrados, os de Jackson, defensivos e, ocasionalmente, hostis. As trocas mais recentes, de apenas algumas semanas antes da morte do meu pai, eram alarmantes. Jackson, o projeto Westfield está oficialmente 22% acima do orçamento. Este é o terceiro projeto neste trimestre com problemas semelhantes. Não podemos continuar assim. Estou te retirando da gestão de projetos imediatamente. Me encontre no meu escritório amanhã. Pai. A resposta de Jackson foi curta e amarga. Tudo bem, tire isso de mim como todo o resto. Você nunca achou que eu fosse bom o suficiente, de qualquer forma. J. Outras oportunidades? O que isso significava? Vasculhei as pastas de e-mail de Jackson e encontrei correspondência com um desenvolvedor de Seattle sobre uma possível vaga. Ele estava planejando deixar a empresa. Havia também e-mails com alguém chamado Victor sobre investimentos em coisas certas, com um tom nitidamente relacionado a apostas. À medida que a manhã se transformava em tarde, descobri uma pasta chamada Stella escondida no fundo dos arquivos pessoais do meu pai. Dentro dela, havia dezenas de artigos sobre o meu negócio, fotos das lojas físicas retiradas do meu site e até avaliações de clientes. Ele vinha acompanhando cada aspecto da minha vida profissional à distância. Havia também uma planilha mostrando as compras regulares da Thompson Designed, móveis para casas modelo, reformas de escritórios, presentes para clientes. Meu pai era um dos meus maiores clientes há anos, encomendando através de um designer de interiores para que eu não soubesse que as peças eram para Thompson Construction. Ele vinha apoiando meu negócio, mas mantendo distância. A revelação foi agridoce. Ele tinha orgulho suficiente para acompanhar minha carreira, para apoiar secretamente meus negócios, mas não o suficiente para me dizer isso na cara. Que tipo de homem observa sua filha prosperar nas sombras, sem nunca estender a mão para dizer, parabéns? Uma batida na porta do escritório interrompeu meus pensamentos. Uma mulher de uns 50 anos, com cabelos curtos e grisalhos e roupas práticas, estava parada na porta, com uma expressão insegura. Com licença, disse ela. Você é filha do Harold. Eu sou Nancy Winters, diretora financeira. Sim, sou Stella Thompson. Levantei-me e estendi a mão. Prazer em conhecê-la. Nancy apertou minha mão com firmeza, com uma expressão cautelosa. Soube da leitura do testamento ontem. As notícias correm rápido nesta empresa. Achei que deveria me apresentar. Eu agradeço. Ainda estou tentando me orientar. Nancy olhou para a tela do computador, que exibia os registros financeiros que eu estava analisando. Vejo que você encontrou alguns dos nossos desafios. Essa é uma palavra para descrever. Essas retiradas do meu irmão, você sabia delas? O comportamento profissional de Nancy cedeu um pouco. Seu pai e eu tivemos várias discussões sobre eles. Ele finalmente os pôs fim há cerca de 6 meses, o que levou a algumas discussões acaloradas com Jackson. Mas o estrago já estava feito. Sim. Ela hesitou, mas continuou com mais confiança. Seu pai estava trabalhando em um plano de recuperação antes de morrer. Você gostaria de vê-lo? Concordei, e Nancy pegou um arquivo em seu escritório.
O plano era detalhado e prático: reestruturar dívidas, reorientar as competências essenciais da empresa, aprimorar o controle de qualidade e reconstruir os relacionamentos com os clientes, prejudicados durante a gestão de Jackson. Papai desenvolveu isso sozinho? Perguntei, impressionado com o rigor. Com alguma contribuição da equipe de gestão. Ele estava determinado a salvar a empresa antes. Ela parou de falar. Antes de me entregar, terminei por ela. Nancy me observou por um momento. Ele falou mais sobre você, sabe, nos últimos anos. Ele acompanhou o seu negócio, nos mostrou o seu site. Ele estava orgulhoso, à sua maneira. Por que ele não me contou logo? Ela deu de ombros. Harold não era bom com conversas emotivas, mas disse mais de uma vez que você construiu algo impressionante sem usar o nome Thompson como apoio. Isso significava muito para ele. Enquanto Nancy e eu continuávamos discutindo a situação da empresa, mais funcionários chegaram para o dia. A notícia da minha presença se espalhou rapidamente, e vários chefes de departamento encontraram motivos para passar pelo escritório, tentando dar uma olhada na filha de Harold Thompson, há muito ausente, que de repente herdara tudo. No final da tarde, eu já havia conversado com a maioria dos funcionários seniores. O quadro que surgiu foi consistente: uma empresa outrora sólida, enfraquecida pela má gestão e extravagância de Jackson, agora cautelosamente otimista quanto a uma mudança na liderança, mas incerta sobre o que isso significava para seus empregos e para o futuro da empresa. Enquanto me preparava para sair, Nancy me entregou uma pequena chave. Isto é para o depósito pessoal do seu pai, no porão. Talvez você queira dar uma olhada quando tiver um tempo. O depósito era um espaço pequeno, climatizado, cheio de caixas cuidadosamente etiquetadas. Uma seção inteira estava marcada como Estelle, com datas correspondentes a diferentes períodos da minha vida. Com crescente espanto, abri-as e encontrei boletins, projetos escolares, recortes de jornal sobre prêmios acadêmicos que eu havia conquistado, um registro completo da minha vida que meu pai manteve mesmo depois que saí de casa. Em uma caixa, encontrei algo inesperado: impressões de pedidos de clientes da Thompson Designer, anexadas a fotografias mostrando como as peças haviam sido usadas nos projetos da Thompson Construction. Meu pai não só havia comprado meus móveis, como também os havia orgulhosamente incorporado em seus prédios. A última caixa que abri continha dezenas de cartas endereçadas a mim com a letra do meu pai, cartas que ele nunca havia enviado. Abri uma aleatoriamente, datada de 3 anos antes. Estelle, vi sua entrevista na Design Monthly hoje. Você falou com clareza e confiança sobre materiais sustentáveis. Sua mãe teria ficado muito orgulhosa. Eu tenho orgulho, embora não tenha conquistado o direito de te dizer isso. A mesa que você projetou para escritórios executivos seria perfeita para o nosso novo projeto. Encomendei 3 pela Wilson Interiors, para você não saber que são da Thompson Construction. Orgulho bobo, eu acho. Talvez um dia eu tenha coragem de enviar uma dessas cartas. Pai. Carta após carta revelou o mesmo padrão: um pai observando o sucesso da filha de longe, coletando evidências de suas conquistas, apoiando seus negócios anonimamente, mas nunca preenchendo o abismo emocional que havia criado. A carta mais recente datava de apenas 2 semanas antes de sua morte. Estelle, o médico disse que meu coração não é mais o mesmo. Faz um homem pensar sobre o tempo e os erros. Tantas coisas que eu deveria ter dito a você. A empresa está em apuros, principalmente o Jackson, embora eu compartilhe a culpa por não ter percebido suas fraquezas antes. Jenkins sabe o que fazer quando chega a hora. A empresa sempre foi feita para ser sua. Espero que você entenda por que fiquei em silêncio todos esses anos. Eu queria que você se tornasse a mulher que é, sem o peso das minhas expectativas. Eu deveria te ligar. Eu te ligo. Pai. Mas ele nunca o fez. Qualquer coragem que ele tivesse reunido ao escrever aquelas palavras havia lhe faltado no final, e agora era tarde demais para a conversa que deveríamos ter tido anos atrás. Reembrulhei as cartas com cuidado, enxugando as lágrimas. O pai que eu pensava conhecer, frio, indiferente, decepcionado, nunca existiu de verdade. Em seu lugar, estava um homem preso demais às próprias limitações para se aproximar da filha que secretamente admirava, um homem que expressava seu amor por meio da observação silenciosa e do apoio nos bastidores, em vez de palavras e abraços. Isso não apagou a dor daqueles anos em que me senti indesejada,
mas os reformulou de uma forma que tornou a dor mais suportável. Ao trancar o depósito e voltar para o andar de cima, senti uma estranha sensação de paz começando a se enraizar. Afinal, meu pai tinha orgulho de mim. Ele só não sabia como dizer isso. Eu tinha acabado de voltar para o meu quarto de hotel quando meu telefone tocou com um número local desconhecido. Presumindo que fosse alguém da Thompson Construction com mais perguntas, atendi. É a Estelle? Perguntou uma voz feminina baixinho. Sim. Quem é? É a Audrey, a esposa de Jackson. Acho que precisamos conversar. 20 minutos depois, estávamos sentados em uma mesa de canto em um café do outro lado da cidade, em frente à casa da família. Audrey parecia diferente de sua aparência elegante na leitura do testamento. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo simples, seu rosto sem maquiagem, suas roupas de grife substituídas por jeans e um suéter. Jackson não sabe que vou te encontrar, disse ela imediatamente. Ele ficaria furioso. Então por que você está aqui? Ela mexeu na aliança. As coisas vão ficar feias, e achei que você merecia um aviso. Jackson vai se reunir com advogados hoje. Ele está planejando contestar o testamento, alegando que seu pai era mentalmente incapaz quando fez os preparativos. Isso não vai funcionar, eu disse, confiante. A empresa está em meu nome desde que eu tinha 18 anos. Meu pai não tomou essa decisão em seu leito de morte. Eu sei, mas Jackson está desesperado. Ela baixou ainda mais a voz. O jogo é pior do que qualquer um imagina. Ele deve mais de $500 mil a pessoas muito perigosas. Ele contava com a herança para pagá-las. A revelação me arrepiou. É por isso que ele está tirando o dinheiro da empresa? Audrey assentiu. Começou aos poucos, usando o cartão de crédito da empresa para despesas pessoais, enchendo os relatórios de despesas, depois fazendo transferências diretas disfarçadas de bônus. Seu pai acabou descobrindo e cortou o acesso dele, o que só piorou as coisas. Jackson começou a pedir dinheiro emprestado a agiotas. Por que você está me contando isso? Ela girou a aliança novamente, e notei que estava frouxa em seu dedo, como se ela tivesse perdido peso recentemente. Entrei com o pedido de divórcio na semana passada. Jackson ainda não sabe. Os papéis serão entregues amanhã. Sinto muito, eu disse automaticamente, embora mal conhecesse aquela mulher. Não sinta. Casei com ele porque meus pais acharam que uma ligação com a Thompson Construction seria vantajosa. Demorei muito para perceber que o homem com quem me casei não era o empresário de sucesso que fingia ser. Ela respirou fundo. Mas não é por isso que eu queria falar com você. Tem outra coisa que você precisa saber. O que? Jackson tem abordado clientes da Thompson Construction, dizendo que está abrindo sua própria empresa. Ele está tentando atrair clientes, prometendo preços mais baixos. Ele já convenceu a Westfield Development a adiar a assinatura do novo contrato até que ele esteja pronto para lançá-lo. A raiva explodiu diante dessa traição. Jackson não só administrou mal a empresa, sacou fundos indevidamente e acumulou dívidas de jogo, como também vinha trabalhando ativamente para minar os negócios internamente. Obrigado por me contar, eu disse, minha mente já a mil pensando em como lidar com essa nova ameaça. Audrey se levantou para ir embora. Não estou fazendo isso por você. O nome Thompson ainda significa algo nesta cidade, e não quero ver uma boa empresa destruída pelo egoísmo de Jackson. Meu pai trabalhou com o seu pai por anos. Ele sempre disse que Harold Thompson era o construtor mais honesto do estado. Depois que ela saiu, liguei imediatamente para Nancy Winters e marquei uma reunião de emergência com a equipe executiva para aquela noite. Se Jackson estava planejando roubar clientes, precisávamos agir rapidamente para garantir relacionamentos importantes. A reunião se estendeu até tarde da noite, enquanto desenvolvíamos uma estratégia para contatar grandes clientes, analisar todas as propostas pendentes e fortalecer relacionamentos comerciais vulneráveis. A princípio, a equipe hesitou comigo, eu ainda era uma incógnita, a filha distante de repente no comando. Mas, à medida que demonstrei conhecimento da minha própria experiência empresarial e disposição para ouvir a expertise deles, eles gradualmente se abriram. Quando encerramos o expediente, tínhamos um plano sólido em andamento e, mais importante, eu já estava começando a ganhar a confiança deles. Vários funcionários antigos compartilharam histórias sobre o trabalho com meu pai,
preenchendo lacunas sobre o homem que eu nunca conheci completamente. Voltei para o hotel, exausto, mas com um crescente senso de propósito. A Thompson Construction poderia ser salva e, no processo, talvez eu pudesse finalmente me conectar com o legado que meu pai sempre quis para mim. Esse sentimento de otimismo durou pouco. Às 8 horas da manhã seguinte, enquanto eu tomava café no restaurante do hotel antes de ir para o escritório, Jackson entrou furioso. Seu rosto estava vermelho de raiva, seus movimentos erráticos. Você se acha tão inteligente, sibilou ele, pairando sobre a minha mesa, invadindo tudo e levando tudo depois de abandonar a família por anos. Jackson, este não é o lugar. Calha a boca, ele retrucou, alto o suficiente para que os outros clientes se virassem para olhar. Você não tem direito a essa empresa. Você não entende nada de construção. Mantive a voz calma. Sei o suficiente sobre negócios para ver que você quase levou a empresa do papai à falência. Seu rosto se contorceu de raiva. Você não tem ideia do que eu tenho enfrentado. Eu estava aqui todos os dias enquanto você brincava com móveis e cores em Portland. Fui eu quem cuidou de tudo quando o papai ficou doente. Cuidar de tudo? É isso que você chama de desviar fundos da empresa e jogá-los fora? A cor sumiu do seu rosto. Quem te contou isso? Audrey. Aquela ingrata. Não importa quem me contou. Os registros financeiros deixam bem claro. Apontei para a cadeira à minha frente. Sente-se, Jackson. Precisamos conversar sobre isso racionalmente. Por um momento, pensei que ele fosse recusar, mas finalmente ele se deixou cair pesadamente na cadeira, a vontade de lutar parecendo se esvair. Não era para ser assim, murmurou. Papai me prometeu que a empresa seria minha. Ele prometeu mesmo? Ele realmente prometeu isso, ou você simplesmente presumiu? Jackson olhou fixamente para a mesa, sem responder. As dívidas de jogo, continuei. Quão ruim é, mesmo? Ele deu uma risada vazia. Já é ruim que me tenha passado pela cabeça mudar de país. Mas eles provavelmente me encontrariam. Quem são eles? Pessoas que você não quer conhecer. Ele finalmente olhou para cima, e fiquei impressionada com o quão velho ele parecia de repente, com a arrogância infantil substituída por um desespero abatido. Eu ia consertar tudo quando assumisse o controle da empresa. Eu poderia ter tomado empréstimos, reestruturado, consertado tudo. Cavando o buraco mais fundo, apontei. Isso não vai resolver nada, Jackson. O que você sabe sobre isso? Você nunca se meteu nesse tipo de problema. Porque eu não jogo com dinheiro que não tenho. A conversa foi interrompida por uma comoção na entrada do hotel. Audrey entrou, acompanhada por um homem de terno que era claramente um oficial de justiça. Ao nos avistar, ela congelou momentaneamente antes de endireitar os ombros e se aproximar. Jackson, ela disse com compostura forçada, eu estava procurando por você em casa. O que ele está fazendo aqui? Jackson perguntou, olhando o homem com desconfiança. Senhor Thompson, perguntou o garçom, tenho documentos para o senhor. Enquanto Jackson recebia os papéis do divórcio, seu rosto oscilava entre choque, mágoa e, finalmente, raiva. Você vai me deixar agora, quando tudo está desmoronando? Tudo está desmoronando há anos, respondeu Audrey baixinho. Acabei de admitir isso para mim mesma. Depois que eles partiram, Jackson saindo furioso, Audrey com uma dignidade serena, sentei-me sozinho, tentando processar a rápida dissolução do que restava da minha família. Apesar de tudo, Jackson ainda era meu irmão, e vê-lo tão destruído não me trazia nenhuma satisfação. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividades. A notícia da mudança de propriedade na Thompson Construction se espalhou pela comunidade empresarial de Westbrook. Algumas reações foram céticas. O que a filha de Harold, de Portland, sabia sobre administrar uma construtora? Outros estavam cautelosamente otimistas, especialmente depois de ouvir sobre o meu sucesso com meu próprio negócio. Mudei-me temporariamente para o escritório do meu pai, passando dias revisando projetos, conhecendo funcionários e visitando canteiros de obras. O trabalho era diferente do meu negócio de design de interiores, mas os fundamentos de uma boa gestão eram os mesmos: comunicação clara, atenção aos detalhes, respeito pela expertise de profissionais qualificados e manutenção de relacionamentos sólidos com os clientes. Jackson,
por sua vez, passou de ameaças judiciais a um desaparecimento virtual. Segundo fofocas que me chegaram pelos canais da empresa, ele estava hospedado na casa de um amigo desde que Audrey o pediu para sair de casa, bebendo muito e fazendo ligações cada vez mais desesperadas para potenciais investidores para sua planejada empresa concorrente. Esses planos ruíram uma semana após a leitura do testamento, quando a história de suas dívidas de jogo e má gestão financeira vazou para os círculos empresariais locais. De repente, ninguém mais retornava às suas ligações. Os clientes que ele vinha cortejando renovaram seus contratos com a Thompson Construction, alguns solicitando especificamente que eu supervisionasse pessoalmente seus projetos. O confronto final aconteceu inesperadamente numa tarde chuvosa de terça-feira. Eu estava me reunindo com o gerente de projeto para uma grande reforma quando meu assistente me interrompeu para dizer que Jackson estava no saguão, exigindo me ver. Encontrei-o encharcado, com a barba por fazer e cambaleando levemente. Era difícil dizer se era por causa do álcool ou da exaustão. Precisamos conversar, ele disse arrastado, em particular. Levei-o até uma pequena sala de conferências e fechei a porta. O que você quer, Jackson? Eles estão vindo atrás de mim, disse ele, com a voz quase num sussurro. Estou sem extensões, sem desculpas. As pessoas a quem você deve dinheiro. Ele assentiu, miserável. Eles me deram até sexta-feira para pagar pelo menos metade do que devo. Ele passou o dedo pela garganta num gesto universal. Você está realmente em perigo físico ou isso é outra manipulação? Perguntei, minha simpatia conflitando com anos de experiência com suas táticas. Você acha que eu inventaria isso? Ele levantou a camisa, revelando hematomas nas costelas. Este foi o lembrete amigável um deles ontem. Estremeci, apesar de tudo. O que você espera que eu faça? Me empresta o dinheiro da empresa. Pode chamar de indenização por demissão ou como quiser. Eu assino qualquer coisa. Vou a qualquer lugar. Nunca mais te incomodo. Só me ajuda só dessa vez. A figura patética diante de mim tinha pouca semelhança com o irmão arrogante que zombara de mim na leitura do testamento. Uma parte de mim queria mandá-lo embora, deixá-lo enfrentar as consequências de seus atos pelo menos uma vez em sua vida privilegiada. Mas outra parte se lembrava do garotinho que me ensinou a andar de bicicleta antes de nosso relacionamento azedar, o irmão que eu adorava antes que o favoritismo do meu pai envenenasse tudo entre nós. Não posso simplesmente entregar o dinheiro da empresa, disse eu finalmente. Foi exatamente esse tipo de má gestão que nos trouxe até aqui. Mas posso ajudar você, sob certas condições. A esperança brilhou em seus olhos vermelhos. Qualquer coisa. Primeiro, você assina um acordo legal renunciando a qualquer reivindicação à Thompson Construction, agora ou no futuro. Segundo, você entra em um programa de reabilitação para seu vício em jogos de azar. Terceiro, você trabalha com a equipe financeira da empresa para criar um plano de pagamento estruturado para o dinheiro que você já recebeu. E, em troca, eu pessoalmente lhe emprestarei o suficiente para quitar suas dívidas imediatas, não um presente, um empréstimo com juros, a ser pago de acordo com um cronograma que estabeleceremos. E lhe oferecerei um cargo, de nível básico, sem responsabilidades de gestão, assim que concluir a reabilitação, uma chance de aprender o negócio direito desta vez. Ele me encarou, incrédulo. Por que você faria isso depois de tudo? Pensei nas cartas no depósito do meu pai, nas oportunidades perdidas para sempre por orgulho e má comunicação. Porque ainda somos uma família, e acho que o meu pai gostaria que eu te desse uma segunda chance, uma de verdade, não a falsa confiança que ele te deu por nunca te responsabilizar. No dia seguinte, Jackson assinou toda a papelada necessária. No dia seguinte, internou-se em uma clínica de reabilitação especializada em vício em jogos de azar. Levaria meses para que eu soubesse se a intervenção teve algum impacto duradouro, mas pelo menos foi um começo. Com as reivindicações legais de Jackson resolvidas e a ameaça imediata à empresa neutralizada, eu finalmente poderia me concentrar totalmente na reconstrução da Thompson Construction. O caminho à frente seria desafiador, mas, pela primeira vez, me senti à altura da tarefa para a qual meu pai secretamente me preparou o tempo todo. 6 meses após aquele confronto chuvoso com Jackson, eu estava no saguão recém-reformado da sede da Thompson Construction. Os pesados móveis de carvalho e as paredes bege haviam sido substituídos por um design moderno e vibrante que incorporava materiais sustentáveis e peças artesanais locais, muitas delas da Thompson Designer.
O logotipo da empresa permanecia o mesmo, mas abaixo dele agora se lia: construindo sobre a tradição, projetando para o futuro. A transformação foi muito além da estética. Após uma ampla revisão das operações da empresa, implementei um plano de reestruturação baseado na estratégia de recuperação inicial do meu pai, incorporando novas perspectivas. Nos concentramos em nossos principais pontos fortes, projetos comerciais de médio porte e construção residencial de alto padrão, e adicionamos uma nova divisão especializada em práticas de construção sustentável, uma área na qual minha experiência nos deu uma vantagem competitiva. Nancy Winters permaneceu como CFO, e seu conhecimento institucional se mostrou inestimável durante a transição. Vários funcionários antigos foram promovidos a cargos-chave, trazendo estabilidade e continuidade, enquanto novas contratações estratégicas agregaram expertise em tecnologias emergentes de construção e conformidade ambiental. A casa da família também passou por mudanças. Em vez de me mudar ou vendê-la, reformei o imóvel e o converti em uma combinação de escritório e área de convivência para os funcionários. A sala de jantar formal, onde meu pai costumava organizar jantares de negócios, tornou-se uma creche para os filhos dos funcionários. O amplo quintal foi transformado em um jardim de demonstração de técnicas de paisagismo sustentável que agora oferecíamos aos clientes. O mais surpreendente é que o quarto que fora meu quando criança, mais tarde convertido no escritório do meu pai, foi restaurado como uma vitrine para a coleção de bonecas da minha mãe, que eu finalmente havia tirado do depósito. Cada boneca agora tinha uma pequena placa explicando seu significado e o ano em que minha mãe a havia presenteado. Era minha maneira de homenagear o legado de ambos os pais, a perspicácia empresarial do meu pai e a visão afetuosa da minha mãe. Jackson concluiu seu programa de reabilitação de 90 dias e, cumprindo minha palavra, ofereci a ele uma posição de nível básico na empresa. Ele começou no departamento de orçamentos, aprendendo os cálculos fundamentais que sustentam o sucesso da gestão de projetos, habilidades que meu pai deveria ter insistido que ele dominasse anos atrás. Sua recuperação não foi isenta de contratempos. Houve dias perdidos, recaídas ocasionais em velhos hábitos de arrogância, momentos em que o ressentimento entre nós reacendeu. Mas também houve vislumbres do irmão que eu conhecera antes da competição pela aprovação do meu pai nos separar, sua sagacidade, seu charme natural com os clientes, seu entusiasmo genuíno quando um projeto dava certo. Certa tarde, enquanto analisávamos os planos para um novo empreendimento de uso misto, ele parou e me olhou com uma seriedade incomum. Sabe, eu odiava o jeito como o papai olhava para você, admitiu. Mesmo quando ele te criticava, havia um respeito latente que eu nunca senti que ele tivesse por mim. Por mais que ele me elogiasse publicamente, eu sempre sentia que ele sabia que eu não estava à altura. Ele não sabia como equilibrar honestidade e incentivo, respondi. Ele era muito duro comigo e muito fácil com você. Nenhuma das abordagens estava certa. Estou começando a entender por que ele deixou tudo para você, disse Jackson baixinho. Eu não teria salvado a empresa. Eu a teria arruinado tentando provar meu valor. Foi o mais perto que chegamos de uma reconciliação genuína. E embora eu soubesse que nosso relacionamento sempre carregaria as cicatrizes da nossa criação, foi um começo. A cura mais profunda, no entanto, veio do meu aprofundamento na conexão com os funcionários da Thompson Construction. Ao conviver com pessoas que trabalharam ao lado do meu pai por décadas, adquiri uma visão mais completa do homem que ele havia sido, não apenas o pai distante de quem eu me lembrava, mas o mentor que orientou muitas carreiras, o chefe que pagou contas médicas de funcionários em crise, o construtor que insistiu na qualidade mesmo quando isso reduzia os lucros. Martim Ramírez, gerente de projetos que havia começado como operário 30 anos antes, contou como seu pai pagou suas aulas noturnas e o promoveu, apesar de seu inglês limitado na época. Seu pai via potencial nas pessoas, disse-me Martim, ele nem sempre era bom em dizer isso, mas demonstrava isso por meio de ações. Esse padrão apareceu em história após história, um homem que expressava seu cuidado por meio de ações em vez de palavras, que criava oportunidades em vez de elogiar. Isso não justificava seu distanciamento emocional, mas me ajudava a entendê-lo. No aniversário da morte do meu pai, criei a Fundação Harold e Elizabeth Thompson, dedicada a apoiar mulheres e minorias que ingressam na construção civil. A primeira iniciativa da Fundação foi um programa de bolsas de estudo para estudantes que buscavam diplomas em gestão da construção civil, design arquitetônico ou profissões especializadas, abrindo caminhos para um setor que tradicionalmente era difícil para pessoas de fora. No evento de lançamento da Fundação, subi ao pódio, observando rostos conhecidos e novos,
funcionários de longa data da Thompson, clientes atuais, parceiros da indústria e o primeiro grupo de bolsistas. Jackson sentou-se na primeira fila, sóbrio há um ano e reconstruindo lentamente sua vida. Audrey havia se mudado depois que o divórcio foi finalizado, encontrando um novo começo em Chicago. Meu pai construiu coisas para durar, disse-o à plateia. Edifícios, sim, mas também relacionamentos e oportunidades. Seus métodos nem sempre foram perfeitos, mas suas intenções eram. Ele acreditava na criação de alicerces sólidos, na construção e na vida. Apontei para os bolsistas. Esses jovens representam o futuro que meus pais imaginaram, um futuro onde talento e determinação importam mais do que origem ou gênero. A verdadeira herança que meu pai deixou não foi uma empresa ou uma casa. Foi a compreensão de que construímos nossos legados dia a dia, tijolo por tijolo, por meio das oportunidades que criamos para os outros. Após o evento, voltei ao escritório do meu pai, agora meu. Sobre a mesa, havia uma pequena vitrine contendo a primeira boneca que minha mãe me dera, uma estatueta de porcelana com os olhos da minha mãe e a expressão determinada do meu pai. Ao lado, havia uma fotografia emoldurada de nós três, de antes do nascimento de Jackson, quando éramos, por um breve período, uma família completa, com possibilidades ainda em aberto. Peguei a boneca, lembrando-me de como Jackson se referira a ela em tom de brincadeira na leitura do testamento. Ela só fica com as bonecas, disse ele, provocando risos de quem pensava que bens materiais eram a única herança que importava. Mas, às vezes, as coisas que descartamos como insignificantes carregam um valor mais profundo. Esta boneca representava o amor da minha mãe, sua visão ao estabelecer minha propriedade legal da empresa, sua preparação silenciosa para o meu futuro. Simbolizava também o amor complexo do meu pai, seu orgulho silencioso, sua preservação cuidadosa dos meus tesouros de infância, sua decisão final de me confiar o trabalho de sua vida. A verdadeira herança não foi a empresa, a casa ou mesmo as bonecas. Foi a resiliência que desenvolvi ao construir meu próprio caminho, a perspectiva que adquiri ao me posicionar fora dos negócios da família, a sabedoria de reconhecer que a liderança se manifesta de muitas formas. Ao colocar a boneca de volta no estojo, senti uma paz que me escapava desde a infância. Passei anos acreditando que não importava para meu pai, apenas para descobrir que importava mais do que jamais imaginei. A dor daqueles anos não podia ser apagada, mas me transformou em alguém capaz de levar adiante as melhores partes do legado de meus pais, deixando para trás os padrões que causaram tanta dor. Às vezes, o maior presente que recebemos não é o que nos foi dado, mas o que aprendemos sobre nós mesmos no processo de conquistá-lo. Eu havia herdado uma empresa, mas havia construído o caráter necessário para administrá-la. Eu havia herdado um nome, mas havia construído minha própria reputação. Eu havia herdado uma história familiar complexa, mas estava escrevendo um novo capítulo que honrava o passado, ao mesmo tempo em que me libertava de suas limitações. Você já descobriu que algo que você considerava insignificante, na verdade, tinha um significado profundo? Como isso mudou sua perspectiva sobre relacionamentos? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo e não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar esta história se ela ressoou com você. Lembre-se, às vezes nossas maiores heranças não são coisas, mas a força que encontramos dentro de nós quando enfrentamos os desafios inesperados da vida.